todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lívio. Bom Olívio, bom dia, dia. presidente. Bom dia, Cizenando. Bom dia, Olívia. Então vamos lá, né? Bem-vindos à terceira reunião do segundo semestre do ano rotário 25-26. A Escola de Informação Rotária do Rotary Clube São Paulo é um projeto da Diretoria de Quadro Associativo, através da Comissão de Informação Rotária, coordenada pelo governador Cizenando Afonso e o nosso presidente Ricardo Piragini, gestão 25-26. É uma grande satisfação contar com a presença de todos e que venham mais vezes participar de outras reuniões, onde traremos sempre assuntos interessantes e garanto que todos irão gostar. Ressalto que todas as reuniões são gravadas e lançadas no YouTube. Nossas secretárias colocarão os links no chat. É. E hoje nós teremos a palestra Minha Vida Rotária, ministrada pelo governador Antônio José de Oliveira, cujo vasto currículo rotário resumiremos e nossos secretários o lançarão no chat. Eu vou dar uma lidinha aqui no currículo dele. As atividades dele iniciaram lá em Rio Branco, no Acre, no distrito 4720, onde ele foi sócio fundador do Rotary Clube Rio Branco Penápolis. Ele foi presidente em 77, 78. E Uberaba, Minas Gerais, o distrito 4770, também sócio representativo do Rotary Clube Uberaba Norte, foi presidente, foi governador assistente, governador representante do presidente do Rotary Internacional. Participou de distritos 4510, 4570, 4561, 4430 e em São Paulo, os distritos 4430 e o 4563. Sócio representativo do Rotary Clube São Paulo, membro da Academia Rotária de Letras, ocupando a cadeira número 18. E essa é o currículo do nosso palestrante, né? E feitas as apresentações, eu passo a palavra para o nosso coordenador da Comissão de Capacitação, o governador Cizenando Afonso. Está me Governador, ouvindo? a palavra é sua. Tá me ouvindo, Sérgio? Sim, sim, estou ouvindo. Ah, o- eu queria transmitir aos meus companheiros, especialmente todos aqueles que frequentam a nossa escola, de que neste ano rotário da presidência do Piragini, a escola é um projeto do próprio clube, voltado para o próprio clube. Então, nós fizemos uma programação de palestras para este ano rotário de valorização do quadro associativo do Rotary Clube de São Paulo. Assim, todas as palestras programadas para este ano rotário são de companheiros associados do Rotary Clube de São Paulo. E nesse elenco de palestras, nós incluímos e convidamos o governador Antônio José, que atualmente é membro do nosso clube, foi governador de outro distrito, para falar sobre a sua experiência como governador. Aliás, eu sempre entendo de que o rotariano tem sempre uma experiência pessoal da sua vivência como associado de um Rotary Club. E o governador, muito especialmente, porque ele não só deve ter sido um presidente de um Rotary Club anterior à sua munus governamental, mas que como governador, ele tem uma experiência pós-treinamento feito pelo próprio Rotary Internacional para vivenciar e experimentar todos os fatos que ocorrem no distrito que ele terá o comando como administrador de Rotary Internacional. E é nesse passo que nós escalamos o governador Antônio José como membro do Rotary Clube de São Paulo para efetuar a sua palestra e nos transmitir a mensagem do que realmente aconteceu no seu ano e qual os fatos relevantes da sua experiência como governador do distrito. Mas antes disso, Antônio José,
eu ouvi o Sérgio mencionar o seu currículo e falou qualquer coisa de Penápolis. É isso mesmo? É Exatamente. Penápolis? Penápolis, Você, cidade do você Afonso nasceu, Pena. Em você homenagem nasceu a em Afonso Penápolis? Pena. Você, você nasceu em Penápolis? Não, em Rio Branco, Penápolis, porque tem o Rotary do Centro, que é Rio Branco, e o segundo clube, Rio Branco, Penápolis, em homenagem a Afonso Pena. Foi presidente. Sim, mas era da cidade de Penápolis? Não, é Rio Branco. Ah, outra coisa. Desculpe. Então, com a palavra, o governador Antônio José. Muito obrigado, governador Cisenando. Com a sua permissão, eu inicio uma conversação com meus companheiros. Propriamente dito, não é uma palestra, uma conversação. E que a qualquer momento os senhores podem interromper para perguntar. Como está visto, a minha participação no Rotary começou em 1974, no dia 20 de agosto. A minha classificação era de assessor empresarial, porque eu fiz pós-graduação na Unicamp em consultoria industrial para pequenas e médias indústrias e fui o fundador do sistema Sebrae no Acre. Daí a classificação no Rotary, assessor empresarial. E logo a seguir, em 77, 78, eu fui desse clube o seu presidente. O nosso clube começou com 23 companheiros e logo a seguir para 30. Após, veja aí os senhores, o Distrito 4.720, a que servi no Acre. Ele tem 56 clubes hoje e o número de associados de 1025. Esses dados foram do RIBO, nosso escritório do Rotary Internacional. Observe aqui no mapa os estados da Amazônia propriamente dita para diferenciar da Amazônia legal. Esses eram os estados que existiam à época. No governo militar foi criado um decreto em que ampliou a Amazônia, que hoje Tocantins faz parte da Amazônia e uma parte do Maranhão. Porém, o distrito permaneceu o mesmo. Ele antes se ligava com Brasília e hoje o estado de Tocantins. Foi redistritado e competiu ao diretor Pretoni dar a mensagem do presidente do Roraima na ocasião de que esse distrito seria redistritado não por número insuficiente de associados, mas porque a extensão geográfica territorial era realmente muito grande. Observe-se que quem sair do Acre para assistir à conferência, ela é uma vez em cada um desses estados. Se renunciar, fica no Pará, a conferência. Se depois, no ano seguinte, no Amazonas. No terceiro ano, seria a prioridade do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Volta para o Pará se nenhum desses assumir a realização da conferência. O que se observa é que todo o trajeto aí é feito de avião. Nesse distrito, as conferências não têm 1.000 companheiros lá dentro. O máximo que chega é 500. Os senhores imaginam se a conferência for no Pará e quem sair do Acre, Rondônia e Roraima vai ter que gastar um pouco de dinheiro. A menor passagem aí seria do Amapá. Então, os companheiros têm que dimensionar bem os custos, porque não é só de passagem de avião e de volta, mas é também de hotelaria. Esse distrito hoje já tem, quando você chega no Pará, alguns clubes que você pode, o governador, visitar por estrada. Em Roraima, no Amapá, em Rondônia também se faz assim. O que acontece no Amazonas é que antes da Amazônia e Pará havia viagem do governador por barco. Hoje é apenas por estrada, algumas que foram criadas, novos municípios, e eliminado o sistema de barco, mas continuando o sistema de pequenos aviões que foi favorecido
pela entrada da Azul em toda a área da Amazônia. A seguir. Observe que o número de companheiros, a média aí, dá um pouco, 18, mas ele não pode ser redistritado, esse aí por causa do número 1000, mas poderá ser acrescido. Observe que a extensão territorial da Amazônia é muito grande. Agora nós vamos passar para depois de lá da Amazônia, nós vamos passar para o distrito 4.770. Foi aí que eu também fui governador assistente e governador. Se a gente vê nesse mapa a parte bem azul, esse azul escuro, desse croquis do distrito, onde aparece a cidade de Uberaba. Era aí que eu residia, era a sede do governo. Bem azul, aqui. Ao sair daí e ir para o final do mapa, na direção do Mato Grosso, pode passar. Aqui, Alto Garças. Quando eu cheguei aí já é Mato Grosso. O distrito é composto de parte de Minas, Triângulo Mineiro, parte de Goiás e do Mato Grosso. Quando eu cheguei aí, o carro estava marcando 1.256 quilômetros. A nossa conferência nesse distrito é feita em Caldanovas. Caldanovas é hoje o maior complexo hoteleiro de instância hidrotermal. É uma cidade que congrega na nossa conferência mais de 2.000 companheiros. Já houve casos que se aproximou, inscrições de 3.000, mas presente 2.500 companheiros. Isso prova que a cidade é aconchegante. Não só o comando do governador, porque o Rotary Internacional recomenda o seu manual de conferência, que o governador Cisenando sabe disso, que se escolha a cidade mais central, aquela que todos possam acessar com relativa facilidade e que tenha um ambiente de lazer que possa proporcionar aos companheiros e à sua família o lazer que nós todos merecemos. Observem que essas cores são as áreas do distrito. Eu disse aqui para Alto Taquari, por aqui. Eu estive uma vez na cidade de Alto Taquari e havia um projeto, o presidente me convidou para as 2 horas da tarde, numa praça quente, sol causticante. E eu, como governador, você aceita que é seu convite. E eu fui distribuição de sorvete. Ah, que projeto simplíssimo. E quando chegamos lá, havia 70 baldes de sorvetes. E eu digo, tem tanta gente, tanta criança que nós vamos distribuir esse sorvete. Ele disse, sim. Mas olha, nós já estamos aqui há 5 minutos, eu não vi nenhuma criança. Ele disse, o senhor viu dois garotos que passaram por aqui agora? Eu digo, vi. Espere 5 minutos que vai encher isso aqui a praça. Resultado, em menos de 5 minutos, tinha umas 300 crianças, todas daquele bairro, e todos tomaram sorvete. Eu observei um caso que me chamou a atenção. Eu notei que um garotão de 9, 10 anos, ele se serviu mais de 3 vezes o sorvete. Ele tomava o sorvete dele, voltava para o final da fila e aparecia novamente. E eu perguntei a ele, você gosta desses projetos do Rotary? Ele disse, gosto muito do Rotary, porque é nesse festival de sorvete aqui, gratuito, que eu consigo tomar sorvete, eu e meus irmãos. Eu digo, não, mas aqui, depois da praça, tem uma sorveteria. Isso é, mas papai e mamãe não têm o dinheiro para a gente tomar o sorvete. Então, essas coisas, num projeto simples, chamam atenção. Um outro foi no próprio Alto Garça, onde já foi mostrada a distância, a maior distância. Um banco de leite
de aproximadamente 6 litros de leite, aproximadamente, né, 6 litros de leite por semana para senhoras pobres, com criança até 1 ano de idade. E você pode pensar, diz, ué, 6 litros de leite eram 30 mães, dá 180. Então, qual é o grau de satisfação nisso? Pergunta a elas. Elas vão dizer. Porque nos projetos do Rotary, dos mais simples aos mais, vamos dizer assim, os que recebem muito recurso financeiro, eu participei aqui em São Paulo, hoje é o Meliá, num outro hotel cuja rede era do Rio de Janeiro, numa reunião do clube, e precisava de US$ 60.000 para próteses das pessoas com problemas de braço, de perna. E eu fiquei assistindo aquilo quando, de repente, o secretário do clube disse: "Ó, nós vamos encerrar as contribuições porque nós já chegamos a US$ 60.000. Não tinha dado 10 minutos de contribuição. E qual é o grau de satisfação dele? Pergunta a pessoa sem braço quanto é que vale esse braço mecânico. A pessoa que está faltando, deficiente de uma perna, quanto é que custa agora essa perna para ele? O que representa de alegria e satisfação? Não sei. Só ele pode dizer, e só pode ser dimensionado por aquele que recebeu a prova, mas não pode ser comparado com o do sorvete, porque o grau de satisfação do sorvete é um, mas só representa para aquela comunidade. O grau do banco de satisfação no banco de leite também para aquela comunidade. Há outros projetos nesse distrito, como em todos os nossos. Simples, aqui eu assisti a Carla distribuir sanduíche, a Tânia, num trabalho matinal de um domingo, ficando domingo para ir atender a comunidade. Isso é um trabalho belíssimo do Rotary. Qual é o grau de satisfação de você instruir as pessoas nos conhecimentos rotários, a juventude, e dar um refrigerante e um sanduíche? Nada. Assim, olhando e imaginando, como economista e matemático, que o grau de satisfação é mínimo. É mínimo, mas pergunta à pessoa que recebeu o sanduíche qual foi o grau de satisfação no final de tudo. É o seguinte. Então, não se tem comparação do projeto de um distrito com o do outro, o grau de satisfação, mas tem também em cada clube, em cada distrito, a comunidade que pode dizer o seu grau de satisfação. Observe que aqui foi o terceiro distrito a que eu pertenci. Nós temos 84 clubes, que é aqui em São Paulo, e 1.718 associados. Pode-se dizer que está de bom tamanho, porque passa a média de 20, se bem que a média internacional é 31, vírgula alguma coisa. Mas eu estive aqui assim, em Santana do Parnaíba. Eu estive em Santana do Parnaíba e não pude frequentar a reunião porque eu não conhecia. Havia uma festa religiosa do Divino Espírito Santo e a cidade estava envolvida com este assunto todo. Para chegar lá, com 35 quilômetros saindo de São Paulo, você chega. Já para a Amazônia, é mais demorado. Já para o outro distrito, 4.770, também a distância é maior. O maior número de clubes do nosso distrito aqui está em São Paulo, a cidade. Eu acho isso maravilhoso, porque é uma capital de um estado que congrega muitos clubes, muitos companheiros. Assim, no interior, que tem mais de 25 clubes, mas todos próximos, daí Guarulhos e outras cidades mais próximas de São Paulo. Esse sistema aqui, essa distância geográfica, é diferente da Amazônia, onde só pode ser o avião, como eu disse. É diferente lá do distrito de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que pode ser feito de carro, mas até você percorre longas distâncias. Pode passar. Mas aqui nesse distrito também tem projetos que chamam a atenção.
e projeto simples, como eu falei anteriormente, que vi a Carla e a Tânia. Quando eu entrei no Rotary, nós éramos 800 mil companheiros no mundo, em 74. Hoje nós somos um pouco mais de 1.129.000. Nós já fomos mais que 1.200.000. A pergunta que se faz é o seguinte: nós falhamos? Não. Em absoluto, nós não falhamos. Isso ocorre. Uma coisa é uma instituição voluntária em que você participa com seu dinheiro, com seu esforço, com seu serviço, com seu tempo até profissional. Outra coisa é uma instituição que recebe remuneração para servir a comunidade. Há uma diferença muito grande. É um voluntarismo em que nós despendemos recursos nossos e de nossas famílias para atender a comunidade carente. Observe que a média do Brasil é também um pouco mais de 20 companheiros por clube. Eu me lembro em 2008 que o diretor Pinho, que foi meu diretor, ele se comprometeu nos Estados Unidos que a gente chegaria aos 55 mil. Tivemos próximo, mas nunca chegamos. E hoje nós estamos com 51.335. Que se pode dizer que a pandemia também contribuiu para com isso aí. Eu tenho muitos companheiros lá em Uberaba que deixaram o Rota depois que a reunião ficou virtual. Eles não tinham acesso à tecnologia, nem quiseram participar, nem quiseram atender, eles gostavam da reunião presencial. Então não se pode negar isso. Não faltou a liderança de nenhum clube, de nenhum distrito, nenhum governador. O que nós temos que ver é o que ocorreu na pandemia que nos limitou. Até nas compras de supermercado nós fomos limitados, nas farmácias. Foi passado assim. Então, o mundo não está contribuindo nesse momento com a nossa organização. Seria isso? Sim. Não. Ocorreu num período curto de 2 anos. Mas a tecnologia que deveria ajudar, me parece que não está. Por exemplo, foi criada a comissão para a divulgação das atividades do Rotary. O que me chama a atenção é que essa comissão deu, para mim, revertério. Não quero dizer que os que trabalham nessa comissão não tenham feito seu papel, não. Eles fazem na conferência a comunicação do Rotary para os próprios rotarianos que já conhecem o Rotary. O interessante seria que fizesse essa comissão, atuasse junto ao público externo. Mas para atuar junto ao público externo, tem que depender dos meios de comunicação atuais. Quanto custa a televisão para que o Rotary utilize por 20 minutos? Vai custar um dinheirão. Quer dizer, o que nós arrecadamos para a vacina, nós vamos gastar com a comunicação. Então, são esses pequenos detalhes. E toda a minha experiência do Rotary, ela se embasou nesses princípios aqui do Herbert Taylor. Veja bem, é a verdade? É sim, é verdade. Não, não é verdade. Mas para o rotariano, o Rotary é verdade. Para a comunidade que o Rotary assiste, todas as comunidades que assistimos, o Rotary é verdade. Ele é uma instituição verdadeira. Ele supre anualmente a necessidade de muitas pessoas no mundo. Então, essa organização está funcionando com um sentido verdadeiro. Aquele sentido que todas as pessoas da organização esperam. Significa que nós estamos no caminho certo. Com um número cada vez mais ampliado ou com restrições para menos. Mas o trabalho, o ideal de servir, continua no Rotary Internacional. Nada é diferente. Nada no mundo existe melhor do que no Rotary você servir. Esse é o ideal do rotariano e nós estamos fazendo a nossa parte. Daí eu dizer, o Rotary é verdade. Outras pessoas da comunidade brasileira e internacional dizem, não,
Eles não nos conhecem. Somos conhecidos por nós mesmos e somos conhecidos pela comunidade a que servimos. Então, companheiros, pode ter certeza, o Telho, quando escreveu isso para colocar numa empresa falida, que estava em falência, perdão, que estava em processo de falência, e que reergueram a empresa, é um sentido. Lá, ele era verdade, porque eram os funcionários que dependiam do seu salário mensal para sustentar a sua família. Então, todos deram o seu fruto de trabalho, o suor do seu rosto, para que a empresa frutificasse e evitasse a falência, como ocorreu. Mas aqui no Rotary, essa verdade somos nós mesmos, porque nós decidimos servir sem remuneração. O Rotary nunca foi uma entidade filantrópica, é um clube de serviço. Mas o que nós fazemos? Filantropia. E como servimos bem, creiam que de hoje, há muitos e muitos anos, os que nos substituírem, o Rotary continuar sendo a verdade. As outras, não podemos dizer código de ética, mas essa inspiração para a administração segura, eficiente, eficaz do Rotary em qualquer clube, em qualquer distrito ou no mundo, é justo para todos os interessados. Claro. Qual é o objetivo? Que o objetivo final seja equitativo, que não haja nenhum companheiro injustiçado ou prejudicado. Há várias maneiras num clube que até com uma palavra você pode injustiçar um companheiro. Você pode prejudicá-lo. Precisamos entender que quando nós entramos no Rotary, o Rotary nunca proibiu religião, nunca proibiu política, muito menos futebol. Mas acontece que ele pediu e pede até hoje. Não tratem de política dentro do clube, porque nem todos são do mesmo partido. E quando o Rota me conheceu, conheceu o governador Cizendano, ele já tinha o partido dele, já tinha a filiação partidária dele, e eu a minha e de outros companheiros também. Quando o Rotary convidou todos nós para fazer parte do seu quadro, eu já tinha a minha religião. Então, ele não pode proibir religião, não pode proibir eleição. Ele proíbe eleição, a política partidária, quando você se candidata a um cargo eletivo no Rotary, como presidente, governador e presidente do Rotary Internacional, e diretor, inclusive antes, você não pode fazer política. Ou seja, você não pode estar ligando para o grupo que vai te eleger. Você não pode pedir a nenhum deles. É isso que diz o Rotary no seu manual de procedimento. Então, se nós tratamos bem os companheiros, logo ninguém poderá ser injustiçado. Cuidado, que às vezes um simples gesto de um companheiro para com o outro pode destruir tudo. Se o companheiro está ali numa reunião, estamos 20, 30, mas nós temos vários grupos, 10 aqui, 4 acolá, 6 ali, mas ele está isolado e o próprio padrinho dele não foi buscá-lo. Então, isso é um gesto que ele pode se sentir injustiçado. Ele vai sentir que não faz parte do grupo que o chamou. Então, daí vem se criará boas amizades, boa vontade de melhorar as amizades. Claro, as amizades sólidas. O Rotary foi constituído para formar amizade entre profissionais de diferentes áreas. Foi esse o trabalho dos 4 primeiros, que os senhores sabem quem são. Observe a inteligência do Paul Harris. Ele era um advogado. Ele convidou um alfaiate para fazer parte do grupo. Esse alfaiate, creia que fazia os ternos dele. Ele não chegou àquela cidade riquíssima, não. Ele também não foi explorar o alfaiate para fazer os ternos dele de graça. Mas o companheirismo entre eles fazia com que as coisas fossem menos caras, um preço menor. Ele precisava de alguma coisa, de um engenheiro de Minas, ele convidou. Ele convidava também de um comerciante de carvão. Naquela época, o carvão era usado também para aquecimento interno das residências.
E se algum precisasse o serviço jurídico dele, ele não ia fazer de graça, claro, mas ia também ajudar, como se diz o outro, cobrando muito menos. Eu já utilizei o serviço da doutora Carla, mas eu disse para ela logo no início, não é porque somos companheiros, vai ficar de graça, se ela tem um escritório e vive disso aqui. E paguei pelo serviço. E ela fez tão perfeito que eu tive sucesso no empreendimento. Então, é esse que é as amizades sólidas, respeito mútuo, aceitação das diferenças, seja quem for. Não critique o trabalho profissional do outro. Não critique o comportamento da pessoa junto à sociedade. Cada um é aquilo que Deus lhe destinou a ser. Então, nós não podemos dizer aqui só entra fulano, fulana, que a gente queira. A primeira discriminação nossa foi contra as mulheres. Nós não aceitávamos no nosso quadro as mulheres. Hoje, mulheres já avisou o presidente de clube, governadoras, tem várias. Então, o Rotary Internacional, na sua presidência, também desse caminho. Essa foi a primeira aceitação das diferenças. Considerar a mulher como um ser humano tão capaz quanto nós somos. Então, minha gente, caminha-se para a quarta alternativa. Será benéfico para todos os interessados? Claro. Se nós tivermos positivo, trabalho satisfatório para o Rotary e para a comunidade que assistimos, então foi uma vantagem geral. Então, um bem-estar proporcionado aos companheiros e à comunidade. O bem-estar para nós, porque nós servimos. O bem-estar para nós, porque a gente fez aquilo que o Rotary nos destinou a fazer. É também o bem-estar, e nós ficamos felizes porque a comunidade ficou satisfeita. Não importa o tamanho do projeto e a sua visão financeira ou alcance financeiro. O que importa é servir e o resultado satisfatório que a comunidade nos transmite, dizendo Rotary Internacional, muito obrigado, muito agradecido. Eu finalizo aqui, colocamos à disposição dos meus companheiros para alguma pergunta. Governador Cizenando, por favor. Olá, governador Cizinando. Eu vi. O que ele disse? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Pronto, agora eu consegui. Ah, ótimo, governador. Falava isso aí, governador. Meu amigo, companheiro, o governador Antônio José. Eu prestei muita atenção à sua palestra porque você foi governador de um distrito imenso, geograficamente falando. Mas eu gostei demais agora, para mim foi uma novidade essa sua exposição sobre a prova quádrupla, que representa uma visão intimista da prova quádrupla em relação ao próprio Rotary. Na verdade, a prova quádrupla, para mim, ela é um mantra rotário ético, não só para os rotarianos, mas para todo o mundo, para todo o público, para toda a humanidade. E eu sempre digo que é o legado ético do Rotary para a humanidade. Mas esta visão intimista sua foi muito interessante. Eu imagino as suas visitas oficiais na extensão daquele distrito. Eu me recordo, o Antônio José, quando você falou que a distância de Santana de Parnaíba é 35 quilômetros, o clube mais distante do nosso distrito em relação a São Paulo é Registro, que deve ter cento e poucos quilômetros. Você, cento e poucos quilômetros, para você é o distrito mais, é a cidade mais perto, é o clube mais perto, naquele distrito imenso que pega Minas e afunda Goiás inteiro ali, ou pelo menos uma parte de Goiás. E Mato Grosso.
E isso realmente é louvável, porque eu imagino o seu trabalho como administrador do Rotary, governador de distrito, visitar todos os clubes num distrito com essa extensão territorial. É um negócio incrível. Eu imagino. Eu fui visitar clube na minha gestão, o Antônio José, que eu saí com a minha pasta a pé. E eu visitei, fiz visita oficial a pé, visitando o clube de a pé. Entende? Então, em você era inimaginável você fazer isso em relação ao desligar o telefone aqui que está tocando. Era um negócio inimaginável você sair a pé para visitar o clube, né? Não era possível. Agora, eu me lembro, a propósito disso, eu me lembro que nós tivemos aqui, como associado do nosso Rotary Clube de São Paulo, também um ex-governador de distrito que era de Belém do Pará, o Laércio Purificação Gonçalves, muito meu amigo. Você lembra dele? Lembro. Laércio Purificação Gonçalves. Lembro. Ele tinha uma história muito interessante, porque ele foi governador do Pará e Amazonas. Imagina só, como é que ele poderia visitar o Belém do Pará, depois de ir para Itacoatiara, depois de ir para Manaus, depois de ir lá para a ponta do Rio Amazonas. Incrível, incrível. Ele foi visitar um clube, eu não me lembro se era Manaus, e ele chegou de barco, desembarcou no porto de Manaus, e quando ele estava botando o pé na terra, ele viu que o presidente do Rotary Club estava ali. Aí o presidente do Rotary Club olhou para ele e perguntou: Ô Laércio, o que que você veio fazer aqui? E ele respondeu: Meu, hoje é dia de visita oficial. E o presidente nem se dava conta que era visita oficial no clube dele, pô. Essa foi muito boa. Quando me lembrava disso, eu dizia: Olha, a epopeia de um governador do distrito ter que visitar um clube que encontra o presidente no porto e o presidente não sabe, ou não se lembrou, ou não anotou, nem estava aí para o Rotary Club e o governador, coitado, ali para cumprir a sua visita oficial. Pois é, eu entendo o seu trabalho no seu ano rotário como esse voluntarismo a que você se referiu, que realmente não tem preço. É o espírito do Rotary. Por isso que eu digo que ser rotariano, Antônio, é um estado de espírito, e é o que você demonstrou na sua palestra. Muito obrigado pela sua exposição, que contou exatamente qual é o espírito rotário que deve presidir todas as ações de nós, todos os rotarianos. Muito obrigado, Antônio. Obrigado também, governador Suzano. Se você quiser acrescentar alguma coisa ao que eu falei, você pode acrescentar da sua palestra, muito útil, tá? Eu posso dizer apenas, com relação àquele caso do governador com o presidente do clube no Porto, é a dificuldade de comunicação na época que ele foi governador. O sistema de comunicação era muito lento. Se fosse Exatamente, cada era um via precário. celular, ele saberia. Ele talvez não recebeu a comunicação do dia da visita do governador. Provavelmente. E se estava no Porto, é que só podia ir pelo Rio. Só podia ir pelo Rio. É, É isso só mesmo. isso aí. Muito obrigado pela sua consideração para comigo. Então vamos Tudo bem, lá. Sérgio. Se tiver alguma pergunta para o governador, senão você dá sequência à reunião. Sequência, né? Vamos dar sequência então, governador. Lembrando, né, que às 12h30 nós teremos a nossa oitava reunião ordinária com uma palestra de novas normas de transparência contábil com Benedicto David Filho, né? E que na nossa próxima reunião será 17/9, nós teremos nosso companheiro aí fazendo uma palestra. E queria também agradecer aí a presença, que eu não falei, da Juliana Café, nossa companheira, o Álvaro Masson, e também, em especial aí, o meu companheiro e irmão, Marcelo Gregório, que eles entraram e eu não tive a oportunidade de agradecer a presença. E passando a palavra para o senhor, governador, para fazer o encerramento aí da nossa escola. A Eu palavra queria está com o falar, senhor. por favor, eu queria falar. Pois Eu não. Ô, fica, levantei a por mão favor, aqui para Márcio. falar. É, Ah, eu não vi. Desculpa, Márcio. Pode falar olha, aí. eu queria parabenizar o nosso governador, palestrante, porque ele trouxe a dimensão do Rotary. A gente vive no mundo do Rotary aqui aqui em São Paulo,
como o Cisenando falou, foi fazer uma visita até a pé, então, muito interessante. E a gente vê a dinâmica do, do Rotary e a maravilha. E essa é uma maravilha que também que é o Rotary, porque ele alcança rincões que a gente nem imagina. E a gente pensa em Rotary como nós vivemos. E o nosso governador agora trouxe uma ideia de como se vive no Rotary fora daqui. Então, eu quero agradecer muito todas as informações, governador, e também parabenizá-lo pela apresentação. Obrigado, viu? Obrigado, governador Márcio Arroio. Muito obrigado. Fico muito feliz com as suas palavras. Mais alguém que queira falar? Passando então a palavra para o governador Ciseliano Afonso para o encerramento das suas conclusões, considerações e nosso encerramento oficial aí. Por favor, governador Ciselando. Ok, reiterando nossas palavras já ditas e transmitidas ao nosso companheiro, o governador Antônio José, reiterar o nosso agradecimento a ele pela sua palestra, pela magnífica exposição que deu realmente o horizonte do que é o Rotary, na verdade, como disse o Arroio, muito bem feita a sua observação, e agradecer a sua presença, Antônio, neste nosso encontro aqui, que valorizou demais a nossa Escola de Informação Rotária. Muito obrigado, também pela presença de todos os companheiros neste nosso evento.